Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, né? Para falar sobre a nossa vida, né? A minha vida. Tô contando assim experiências, né? Sobre a minha vida para você. Talvez, sei lá, você possa gostar, né? Você possa sentir bem de ouvir uma história diferente da sua, né? E eu tô aqui para falar, sabe? Para continuar esse assunto, né? Que para mim é tão gostoso. E às vezes a gente vive uma vida assim, que faz bem pra gente e às vezes ouvir algumas histórias faz ainda melhor, né? É bem melhor. Espero que você esteja bem, que você esteja gostando da minha história de vida a dois, né? E eu quero continuar, né? Vou dar continuidade, né? A essa história que pra mim, gente, é assim muito prazeroso, sabe? Falar dessa história. Então, voltando, a gente tava para casar, gente. E não tinha móvel, a casinha, já falei para vocês, né? A gente tinha. O tio dele se deu para nós, com tanto amor, com tanto carinho, a família, né? Ele, a esposa, né? Tinha 3 filhos, muito gente boa mesmo. E aí nós começamos, né? Deixamos lá em ordem direitinho, só que faltava móveis. E aí nós fomos escolhendo as pessoas para que a gente quisesse, né? Que a gente queria que fossem nossos padrinhos, tal, né? E aí, gente, começou a aparecer móvel. Gente da família presenteando a gente, né? Uns móveis, armário de cozinha, a mesa, nós ganhamos a mesa, sabe? Gente, tô gravando o meu quarto, porque eu sou assim, sabe? Eu me recupero um pouco, faço algumas coisinhas, planto, dentro do meu limite, planto um pouco, venho, deito, né? E vou fazendo alguma coisinha, faz uma. Sabe, mas tudo dentro do meu limite. Só que esses dias aí, eu nem no meu limite eu tava fazendo. Porque o corpo não ajudou. Eu sou uma pessoa que eu faço o que o corpo deixa, né? O que ele autoriza eu fazer, eu faço, né? Então eu tô aqui no meu quarto, eu tô filmando aqui, né? E é aquilo que eu falei, gente, para filmar tem várias, né, assim, tem um preparo, né? E eu tenho que estar bem para poder sentar, né, para poder falar com vocês, né? E voltando ao assunto, aí, gente, nós começamos a ganhar as coisas, nós ganhamos armário de cozinha, tudo azul na época, foi tudo azulzinho nosso móvel, sabe? Aí ganhamos a mesa, um padrinho deu fogão, outro deu geladeira. Aí a história da geladeira já eu conto. E aí nós compramos um móvel, o guarda-roupa e a cama do quarto, né? Isso aí nós compramos. Mas a geladeira a gente não tinha. E aí um padrinho da gente chegou e falou assim, olha, eu tô pensando em dar o presente de vocês em dinheiro ou então a geladeira. O que é que vocês preferem? Imagina que nós escolhemos, né? A geladeira. Aí nós ganhamos a geladeira, sabe? E aí um outro padrinho deu dinheiro pra gente viajar. Minha família ajudou com bolo. A festa, a gente nem planejou festa. Fizeram uma festinha, sabe? Então aí nós programaram essa festa, falou pra gente que é da festa, tudo. Aí nós conseguimos o dinheiro do cartório, né? Nós pagamos, mas marcamos direitinho, né? A data, gente. E é um nervosismo, né? A gente mudar de vida, você tem um estilo de vida com pai e mãe, e agora de repente mudar, eu ia viver com um homem, né?
Eu tinha que estar preparada agora que aquele moço ia ser meu marido. Eu ia viver com ele, eu ia dormir com ele, eu ia acordar com ele. Então eu tinha, assim, sabe, uma coisa assim. E eu conversava com ele, falei, eu eu tô assim. Ele falou, você tá com medo de mim? Eu falei, não, não é medo de você. É assim uma sensação diferente. Ele falou, mas eu também tô. Eu vou te falar a verdade. Se você tá com medo, imagina eu, porque eu sou o homem, eu que vou ter que dar conta, eu vou ter que te sustentar, eu vou ter que cuidar de você. Então, medo era mútuo, né? Assim, aquela. Uma sensação assim diferente. Eu ia começar uma vida nova, gente. Eu ia viver uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu ia viver como um homem, sabe? Então, aí eu ainda conversava com a minha irmã e eu falava assim, ai, eu tô assim, sabe, apavorada. Ela falou, mas é normal, minha filha, é normal. Você tá pensando o quê? Você vai começar uma nova vida, né? Mas ele te ama, né? E ela era casada já, tudo, tinha as filhas dela, né? Até cuidava das filhas dela pra ela, tudo. Então, aí ela fala, mas é normal isso. Então, e a gente falava muito nós dois, né? E depois que marcou a data, né? Lá no cartório, 14 de abril, né? 10 horas era o casamento no civil, né? Aí depois, assim que marcou a data, já deu um desespero, porque realmente eu ia casar, sabe, gente? E eu era novinha, minha vida era totalmente diferente, né? Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que cozinhar para ele, vou ter que lavar a roupa dele. Meu Deus do céu, nunca tinha lavado, né? Assim, quem lavava era a mãe dele, tudo. Eu cuidava da casa da minha mãe, eu ajudava muito a minha mãe, porque a minha irmã tinha falecido já há algum tempo e ela pegou uma depressão muito forte e eu tive que ajudá-la, né? E ela precisou trabalhar. Nós achamos assim, ela viu, né, que a solução melhor para ela era trabalhar fora. Ela nunca tinha trabalhado, começou a trabalhar em casa de família, tudo, e eu ficava lá, cuidava dos meus irmãos, cuidava das minhas sobrinhas, cuidava da casa da minha irmã, da minha mãe, fazia comida, lavava roupa para elas, e eu tava com medo de cuidar de um homem. Vocês entenderam a situação? Eu lavava a roupa de três meninos, né? Bagunceiro, que escorregava em terra, no tanque ali, né? E lá não, onde eu ia morar, tinha até máquina de lavar, tinha aquele tanquinho, não era máquina de lavar, aquele tanquinho antigamente que batia roupa e a gente só torcia. E eu lavava no tanque ali, cuidava da casa da minha irmã, lavava roupa pra minha irmã e tava com medo de ficar com um homem que eu amava, né? O que é a inexperiência, né, da vida, a novidade que vem na vida da gente, né? Como a gente se sente, né, diante de uma coisa que a gente nunca viveu. Então passou, aí nós começamos a fazer os preparativos, deixamos a casa montadinha, a gente ficou tão bonitinho, aquele porão, 2 cômodos, quarto, a cozinha e um banheirinho fora, assim, encostadinho na cozinha, mas era do lado de fora. E aí a gente não, ele, né, comprou um chuveiro daquele de balde, né? Você puxava assim e saía água, né? Aí ele esquentava a água e eu tomava banho lá, né? Aí ele chegava, tomava o dele lá. E às vezes a gente tomava banho lá em cima, na casa do tio, da tia dele, né? Aí, de vez em quando, a gente tomava um banho melhor lá, né? Eu, depois ele, né? Aí depois nós marcamos tudo direitinho, né? Aí a minha irmã falou, Má, por que você não casa com o meu vestido? Né? Eu sempre gostei do vestido de noiva dela. Aí eu topei, falei, bacana, uma despesa menos, a gente não tinha condição. Mas não foi só por causa que não tinha condição, porque eu gostava mesmo do vestido. Aí eu aceitei tudo. Aí eles combinaram entre minha família, né? Fazer um bolo. E a parte dele, aí nós fizemos sanduíche. A gente ajudou, né? No material, essas coisas, a gente ajudava, porque eu tinha meu dinheirinho também, que eu fazia minhas vendas, como eu falei, né? Então, a minha irmã também me dava um dinheirinho, né, para eu cuidar da casa dela e tal. E aí,
Sabe, gente, eu comecei a me arrumar, né? E ele também, aí ele comprou um terno branco, que eu falei, eu queria tanto que você usasse um terninho branco, uma florzinha vermelha, e fez do jeitinho, né? Aí ele comprou o terno, tudo, lá na Lapa. E aí eu tinha o vestido, né, da minha irmã e a gente... eu ganhei um outro vestido que eu tinha também, né? Gente, a minha irmã, ela me dava muita coisa, sabe? Praticamente me vestia assim, né? E aí, depois eu tinha um vestidinho, né? Já tinha tudo preparadinho, né? Pra variar, minha irmã, né? Que foi atrás do vestido, tudo, do civil. E ele comprou uma camisa, uma calça lá pro civil. E aí a gente chegou o dia, né? Do casamento. Aí eu me arrumei. Eu nunca gostei de ninguém fazer minha unha, cabelo, essas coisas, então eu sempre me cuidei. Aí eu arrumei meu cabelinho, fiz a minha unha, tudo na sexta-feira, só que nós íamos casar no sábado. E nós namoramos 4 anos e 7 meses. Quando foi na sexta-feira à tarde, eu não sei se foi por causa da tensão, aconteceu aquilo comigo, né? Que as mulheres têm todos os meses, só que um dia antes do meu casamento. Eu fiquei, falei, ai meu Deus do céu, falei pra minha irmã, ai, o que que eu vou fazer? Ela falou assim, vai ter que esperar, minha filha. Aí, logicamente, né, eu no civil, aí, que tinha hora do almoço, né, a família estava esperando a gente, e antes de chegar lá, no almoço eu falei assim, ai, bem, que a gente se tratava de bem, né, aí eu falei, ai, bem, você acredita que aconteceu isso, isso? Eu falei, não acredito. Eu não acredito. 4 anos e 7 meses só te esperando, te esperando. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, sabe, assim, né? Fiquei meio assim, porque a gente tinha liberdade, lógico, né? Mas não, de conversas e tudo, né? Mas não a ponto de, né, de concretizar nada, lógico, né? Então aí ele falou assim, pra quem esperou até agora não faz mal esperar mais um pouco. E aí nós passamos aquele dia, gente, foi muito assim tenso, porque além de tudo, eu tinha esse problema, né? E eu ia usar branco, tudo, foi tenso, foi tenso. Aí fomos no almoço, almoçamos, tudo, aí eu fui para casa, ele ficou lá na casa dele. Aí fui me arrumar, né? Fiz uma escova no cabelo, eu mesma. Aí minha irmã me maquiou, tudo, né? Eu já tinha feito pé e mão direitinho um dia antes, né? E aí fui pôr o vestido de noiva. Gente, eu tava morrendo de medo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu nesse estado com vestido branco. Aí a minha irmã falou assim: não, mas não se preocupe, que você não vai ficar sentada, você só vai sentada aqui até a igreja. Aí na igreja você vai ficar em pé, não tem problema. Minha irmã falou pra mim assim. Aí chegou, me arrumei, fiquei bonitinha, fiquei assim, uma noivinha da hora. E ele, né, aí eu fui pra igreja, não atrasei, nunca gostei sabe, casamento, a pessoa demora, demora e fica convidada esperando, nunca gostei disso. Não me atrasei, cheguei direitinho na horinha, acho que foi às 18 horas, não me atrasei. Acho não, foi 18 horas, né, nosso casamento. Aí eu tenho convite também até hoje. Eu acho que é 18. Se não for, tudo bem, casei, né? Aí depois, eu entrando na igreja, gente, aquele mocinho me esperando de branco lá na frente, tão bonitinho, eu entrando com meu pai, né? Aí eu entrei, ele, sabe, olhava pra mim assim, era muito gostoso, gente, que sensação deliciosa. Eu lembro como se eu tivesse, sabe, vivendo isso agora, sabe? E aí a gente se casou, muito gostoso. Aí a gente foi pra festinha, muito boa aquela festa. E o tio dele foi padrinho da gente, levou a gente até a praia, né? Nós passamos na praia. Um colega dele da firma cedeu uma kitnet para nós, para a gente passar a noite lá, para a gente dormir, né? Nós fomos assim que acabou a festa. Não acabou, nós saímos, né?
Durante a festa nós fomos e até penduraram uns negócios no carro. Antigamente tinha muito disso, né? Umas latinhas assim. E aí nós fomos embora, chegou ali no caminho, assim, ainda, né? Perto de casa, tiramos as latas. Tiramos não, ele e o tio dele tirou as latas, né? O tio dele parou o carro, eles desceram, tiraram as latas, tudo, puseram lá atrás, no porta-malas. Aí nós fomos embora, chegamos lá, muito gostosinho, um hotelzinho, um predinho bonito, sabe? Uma kitnet bem arrumadinha, muito bonitinho. E aí a gente namorou, né? Namorou só, não concretizou nada, porque não tinha como, né? Passeamos na praia e ele era, assim, foi assim, um verdadeiro cavalheiro, uma pessoa maravilhosa, e me levou para comer fora, jantamos no domingo, aí passamos, dormimos, né, de domingo para segunda, chegou na segunda, ele falou assim, vamos embora? Eu falei, vamos. Eu falei, porque a gente não tem muito o que fazer aqui, né? Então vamos embora. Aí quando foi segunda-feira à noite, nós voltamos. Aí dormimos direitinho, aí na terça-feira nós fomos na feira, compramos panela, bule, leiteira, eu tenho bule até hoje, sabe? Leiteira, porque a gente não tinha, né? Aí fomos arrumar as coisas, a gente tinha feito despedida de solteiro e os jovens da igreja fazia e depois foram esconder as coisas, né? Entraram no porão, eles tinham a chave, né? A gente deixou a chave lá com as primas, né? E elas entraram e aí eram jovens, né? E os jovens entraram e espalharam tudo enquanto a gente estava viajando. Aí a gente tinha que chegar e ainda achar as coisas. Aí, mas na segunda nós não fizemos, chegamos à noite, quase, né? Tarde. Aí na terça-feira chegamos da feira, tudo, né? Fizemos uma comprinha de casal, sabe? Pra gente, eu fiz um almocinho muito gostosinho, pra gente, sabe, comer a dois ali, né? E aí ia começar a procurar as coisas, né? Arroz, feijão, tava até facinho de achar tudo. Mas a gente não achava o fósforo. Não achava o fósforo de jeito nenhum. Mas ele sempre foi, né? Meu marido sempre foi muito providenciador das coisas. E ele já tinha, sabe? Ele falou assim: eu deixei uma caixinha de fósforo aqui, tudo, só que o maço de fósforo a gente não achava. E nem o bombril. Procuramos, não achamos. Aí desistimos. Não achamos tudo no mesmo dia, né? Aí depois a gente passou o dia, tudo, fomos deitar, né? E aí tava assim entre o colchão e a madeirinha da cama, o estrado da cama. Aí o fósforo tava ali. Que ele entrou embaixo da cama e falou: vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. E ele achou o fósforo. E o bombril também estava no cantinho, assim, bem assim embaixo da cama, sabe? E aí achamos tudo, né? Aí passou aqueles dias, tudo, né, gente? E a gente ansioso, né, para ficar junto e tal, porque o casamento, ele tem que ser concluído, né? E o nosso ainda não tinha sido concluído. E aí, gente, foi interessante porque ele tinha, na época, ele tinha um projetor, daqueles que rodava assim, ia passando na parede o filme, acho que muita gente nem ouviu falar desse nome, né? Era um negócio assim, quadradão, e em cima tinha uma para passar a fita, sabe? O filme tinha uma coisa redonda assim, e ali ficava o filme. Então, e aí colocava ele de frente assim, ia rodando, ia passando um filme, né? E aí ele tinha esse projetor. Ele passava muito lá em casa com meus irmãos, quando a gente era solteiro, e aí ele tinha um filme, né? Que comprava o filme, sabe? Que antigamente tinha foto, né? Era aquele filme de fotografia, só que era para projetor. Então não adianta eu explicar muito, que muita gente não vai nem saber o que é isso, sabe? Então aí
ele passou um filme muito gostosinho, assim, sabe? É, é, é num lugar, assim, bonito, cheio de árvore. Um filme muito gostosinho da gente assistir. E aí, isso era na quarta-feira. Aí, quando foi na quarta-feira, ele ainda falou assim pra mim, a gente assiste esse filme aqui, porque amanhã nós vamos namorar. Ele falou pra mim, se amanhã nós vamos namorar, mas namoro de marido e mulher, né? É lógico, gente, a gente se amava, a gente trocava carícias ali, muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. E eu já não via a hora de chegar na quinta, porque agora eu era casada, já tinha feito comidinha pra ele, lavado a roupinha dele. Logicamente, eu não estava acostumada, assim, gente, quando chegou na quinta-feira, ele foi trabalhar, eu me produzi muito legal, eu me arrumei muito bem, eu fiquei assim, porque eu gostava muito, sempre gostei, de esperar ele no portão, quando ele vinha do serviço. Aí eu ficava lá em cima esperando ele, aí a gente descia as escadas, né? E ele sempre me levava de cavalinho, sempre, sempre. Descia a primeira escada, que passava a casa da tia dele, aí para chegar no porãozinho tinha umas escadas assim, e aí, chegando nas escadas, ele já abaixava, eu subia no ombro dele e ele ia, né? Me levando o cavalinho até dentro da casa. Aí chegou na quinta-feira, ele me pegou de cavalinho, né? E aí, antes disso, ele não ficou assim, não ficou, ele não abaixou. Aí ele me beijou, me beijou, me beijou. E falou, vem, vem, agora vem na minha, vem de cavalinho. E aí, né, eu cheguei, tudo aí, chegou no quarto, a gente se beijou muito, 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 muito mesmo, sabe? E porque antes, quando nós chegamos da nossa lua de mel, a primeira coisa à noite, antes de dormir, que nós fizemos é dobramos o nosso joelho, assim, na cama, né, no chão, assim, ele do lado dele e eu do meu lado, né? Que eu sempre dormi do lado direito e ele do esquerdo. Aí a gente orou, né? Ele fez uma oração, aí depois eu fiz outra e ele falou assim: Meu Deus, eu não quero ser o cabeça dessa nossa família que se inicia. Eu quero que o Senhor esteja como cabeça da nossa família, da nossa vida, da família que vai se iniciar. Eu só quero fazer o que o Senhor me mandar. E eu agradeci, falei para Deus, né? Falei que eu estava contente, que agradeci a Deus, ele também tinha agradecido. E pedi também, né, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, tudo, né? E aí depois nós fomos para cama, a gente se beijava, lógico, a gente namorava. Aí quando foi na quinta-feira, era a nossa lua de mel verdadeira, né? Aí jantamos tudo, aí aquele dia nem assistimos nada assim. E a gente foi se beijar mesmo, foi se pegar, né? Vamos dizer assim, né? E foi uma noite que eu nunca mais, nunca esqueço na minha vida. Foi uma noite assim de romance maravilhoso. Um homem que sabia amar, um homem que sabia agradar, sabe? Então aí eu fiquei muito amoroso, se comportou assim como um verdadeiro cavalheiro, sabe? Um homem maravilhoso. Pensa bem, um homem maravilhoso. Esse foi o meu marido, simplesmente maravilhoso. Como eu sempre falo, galanteador, palavras maravilhosas. Ele me levou para um mundo, gente, que eu jamais conhecia. Um mundo maravilhoso, gente, que estava reservado para mim, sabe? Um mundo assim especial, que era nosso ali, aquele mundo nosso, feito para nós, sabe? Coisas assim que eu nunca vou esquecer na minha vida, sabe? De tão maravilhoso que foi. E ele tinha ido comprar, quando ele veio do serviço, ele sempre tinha uma bolsinha, né?
E ele, na bolsa, ele passou, ele veio, no caminho ele comprou uns negocinhos pra gente, mas estava dentro da bolsa e eu não vi. Aí depois, mais tarde, que a gente se amou gostosinho, assim, é lógico, gente, que no comecinho não é, né? Eu era mocinha ainda, tudo, né? Mas, gente, foi assim uma coisa maravilhosa. Aí ele levantou, foi lá na bolsa, pegou, na geladeira tinha aquelas fantinhas, sabe? Antigamente, aquelas. Tinha garrafinha pequenininha assim, tava na geladeira, ele pegou. Aí ele trouxe uns salgados, coxinha, bauru, é, esfirra, risoles. Aí ele pôs tudo assim na cama, assim, sabe? Assim. E trouxe já com a fantinha, assim, a bandeja. Antigamente a gente tinha aquelas bandejas assim, né? Eu ganhei no casamento. Aí ele pôs na cama pra gente comer. Não é gostoso? Aí a gente comeu aquilo, e muito gostoso, muito olhar, olho no olho, sabe? Assim, olhar o rosto, olhar a boca, desejar a pessoa, sabe? Muito gostoso, muito gostoso. E a gente se amou muito, 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 muito. Foi muito gostoso. Aquela noite foi muito especial. E assim a nossa vida de casado começou. E ele sempre muito, eu não sei falar direito, gentleman, né? Uma coisa assim. Ele sempre me ensinou, mas eu não sei falar direito. Aí, gente, ele era assim, ele era isso, tá? Esse homem que eu falei. E assim, gente, a gente começou a viver um amor assim, um romance gostoso. Todos os dias eu esperava aquele homem e ele me levava de cavalinho, me levava de cavalinho. Aí quando eu engravidei, né? Depois eu comecei a sentir mal, sentir mal, sentir mal. Aí ele falou, vai no médico, né? A gente tem o convênio e tudo. Ele foi trabalhar. Aí eu fui, eu era jovem, né, gente? Eu tinha saúde, tava com 19 anos, né? Tinha uma ótima saúde. Aí eu fui no médico, aí eu falei o que eu sentia, eu não imaginava, né? Aí o médico falou, olha, eu tô desconfiado que você tá grávida, hein, menina? Aí eu falei, ai, será? Ele falou, não tem motivo? Eu falei, tem, tem motivo para engravidar. Aí ele falou, então, faz os exames. Ele pediu exame de sangue, exame de urina, né? Aí eu fiz o exame e aí depois eu falei, né, que eu fui no médico à noite, contei com um amorzinho meu, que eu fui no médico, que ele estava desconfiado que eu estava grávida. Ele falou, opa, será? Será que você já está grávida? 5 meses de casado. Será que você já está grávida? Eu falei, ele falou, mas não sei, eu nunca senti nada assim. Mas o que você tá sentindo é muito forte? Eu falei, não, coisa assim, né? Mas eu nunca tinha sentido. Aí ele ficou mais assim, meio assim, sabe? Ele falou, eu acho que eu não vou mais te carregar de cavalinho, não, que é perigoso. Eu falei, calma, nem sei se eu tô grávida. Só me carrega só, né? Aí desse dia, eu ia mesmo, eu ficava nas costas dele, ele ia andando, ele não fazia mais, né? Ele fazia ainda com a boca assim, cada degrau que a gente descia. Ele nem sabe, gente. Ele não pulava mais assim. Aí depois eu fui e fui saber, né, o resultado do exame na semana seguinte. Aí chegou lá, realmente eu estava grávida. Eu não sei se eu fiquei emocionada, sabe, na hora, e chegou. E eu sozinha, né? Eu era jovem, não tinha, né? E não tava sentindo mal, assim. Aí chegou na estação, eu fui pegar o trem, aí eu senti um mal-estar e eu não vi mais nada. Aí eu acordei com dois guardas, assim, da estação, assim, me abanando e falando, moça, moça, moça. Aí eu acordei assim, eu falei, o que que foi, moça? Eu falei, não sei, eu senti mal. Você tá grávida, moça? Porque, lógico, tava com aliancinha e tudo, nessa aliança aqui, ó. Essa aliança aqui. É do meu noivado. 49 anos tem essa aliança aqui. Esse anel ganhei. 35 anos tem esse anel. Então, aí depois eu conto a história do anel e tudo. Aí depois, gente, me abanaram tudo, né? Me deram uma aguinha, um tantinho de água lá. Aí depois eu falei que eu tô grávida. Então, moça, toma cuidado, senta aqui e tudo. Aí passou, vim embora, né?
Aí depois à noite, para variar, me arrumei muitíssimo, né? Esperar o amor meu, pai do meu filho. Aí eu me arrumei toda, né? Eu gostava de me arrumar para ele. Só que tinha vezes que eu caprichava, né? Foi uma saia mais curtinha e tal, né? Aí depois eu esperei ele, né? Aí ele já chegou no portão, beijou. O que foi? O que deu? O que deu? Eu falei, eu tô grávida mesmo. Baixinho. Aí ele falou assim, né? E as meninas sempre ficavam brincando ali, as primas dele. Ai, ela tá grávida, gente. Aí, é mesmo, aquele negócio, né? Aí, depois, nós descemos, tal, né? E aí eu falei pra ele, acabou o cavalinho, né? Ele falou, então acabou, porque eu tenho medo, né? E tinha um pé de goiaba em frente à porta de lá, né? Da casa que a gente morava no porãozinho. E eu subia muito naquele pé de goiaba, assim, não muito alto, numa altura assim, sabe? Que dava para ele me carregar. Ele vinha, me pegava no colo, né? Eu ficava assim, eu me jogava assim para ele, que eu era magrinha, né, gente? Aí ele me pegava no colo assim, e beijava, sabe? Muito gostoso isso. Eu fazia isso, né? Aí eu falei assim, no pé de goiaba, será que dá para eu subir? Ele falou, menos ainda, menina. Menos ainda, pelo amor de Deus, a gente não tá mais sozinho. A gente agora tem um nenenzinho para carregar. Então, gente, aí eu tive, né, o meu primeiro filho lá, né, o Rafael. Aí eu tive o Rafael, tudo lá, e eu fiquei uns dias na casa da minha mãe, né, para eu me recuperar, tudo. E depois eu fiquei um pouco com a minha sogra, né, primeiro filho, a gente não sabe, né. E aí, gente, começou a minha vida de romance, assim, de um amor tão gostoso, agora com uma criança, sabe? Era muito bom, era muito gostoso a gente estar junto ali, sabe, gente? E aí, a gente mesmo com criança, assim, aquele meniniquito, né, pequenininho, a gente se curtia, gostoso. E eu engordei muito, e ele falava assim, será que é gêmeos? Aí eu falava assim, não sei, mas não acho que não, porque antigamente não tinha esse negócio de saber se é um ou dois, ou quanto que é, quanto que é, não, né? Como que é, né? Aí a gente ficava assim, né, pensando, pensativo, assim, e a gente imaginava, né, que era gêmeo, porque eu engordei muito, só que veio um, né, só veio o Rafael. Aí o Rafael fez 4 meses, ele falou assim, você topa ter outro filho? Eu falei, eu topo. É só dois, nós dois. Ai, porque aí vai que vem uma menininha, né? Uma loirinha, porque o Rafael era loirinho, de olho bem azulzinho, né? Aí ele falou, vem uma loirinha, hein? Bem branquinha, já pensou de novo? Igual o Rafael, assim, né? Ele era bem branquinho, né? Pintadinho, assim, depois ficou uma sardinha, assim. Aí depois ele falou assim, ai, vamos fazer outro? Eu falei, vamos. Aí engravidei. O Rafael tinha 4 meses, eu engravidei. Aí eu engravidei tudo e a gente já tava para mudar de casa, né? Aí nós fomos morar no quintal do meu pai, né? Da minha mãe. Tinha uma casa, não aquela que ele ficou, sabe? Tinha uma outra casa lá embaixo, assim. Aí nós arrumamos aquela casa, 2 cômodos e um banheiro, mas o banheiro era dentro, né? E aí a gente sempre foi grato a Deus, sabe? Porque eu tive uma infância gostosinha, não reclamo da minha infância, não. Eu fui bem abençoadinha por Deus, eu tive muita bênção, né? E realmente o Senhor mudou sempre a minha sorte, sabe? Eu achei assim que eu fui uma pessoa, eu sempre me achei assim muito abençoada por Deus. E era uma casa onde a gente ia morar com 2 cômodos, só que maior, né? Mas ainda estava tudo no rústico, só o reboque não era pintado, o piso era aquele cimentado só, né? Tudo rústico. Mas tinha uma grande bênção, o banheiro era dentro da casa. A gente sempre tem que olhar o lado bom da nossa vida, né? Porque uma casa maior,
Simples, simples, simples. Mas eu achava aquilo o máximo, que eu tinha um banheiro dentro de casa, né? Então eu agradecia muito a Deus, porque eu estava agora grávida do segundo, né? E aí passou minha gravidez, aí depois nasceu a Glauciane, uma menina loirinha, de um jeitinho que nós falamos, parecia gêmeos dois, né? Por isso que a gente falou, puxa, não podia ver uma menininha parecidinha. E era, só não tinha olho azul, né? E o cabelo era mais escurinho um pouco. Era loira, mas só que mais escuro. Então nasceu a menininha, né? O Rafael tinha 1 ano e 1 mês, ela nasceu. Então eles pareciam gêmeos, bonitinho, bonitinho, né? E aí a gente foi topando, sabe? Ali e naquela casa simples, né? Mas eu amava de coração ali, porque eu era feliz, sabe? Eu era feliz. Eu tinha um menininho e uma menininha. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E ele trazia mimos para mim. Toda tardezinha que ele chegava do serviço, ele trazia uns mimos para mim. Não engordei tanto quanto a primeira gravidez, mas eu sempre fui muito bem tratadinha, né? Ele trazia umas coisinhas boas para mim, me mimava, me agradava, sabe? E a gente sempre, eu fui sempre muito bem tratada, sabe? Naquele hospital, ele chegava assim, era. Ai, gente, era maravilhoso quando eu tinha, sabe, assim, que ele chegava para me visitar depois que eu tive meu filho, minha filha, era muito gostoso, sabe? E assim a gente viveu naquela casa. Aí depois nós íamos mudar para uma outra casa, só que era no quintal da minha sogra. Era uma casa maior e mais maior que essa que a gente estava. E a gente ia morar lá, era da minha cunhada, ela mudou, e aí ele recebeu um dinheirinho de uma firma, sabe? Aí acho que era 13º, não me lembro da firma lá. Aí depois ele pôs azulejinho no banheiro, deixou aquele banheirinho bonitinho para receber a gente. E era um quarto, uma cozinha e um banheiro, só que o banheiro tinha um azulejo, né? E ele deixou bem arrumadinho o azulejinho, a cozinha para nós, arrumou, reformou a casinha assim de um jeito que desse pra gente entrar. Eu fiquei mais feliz ainda, né? Porque agora eu tinha uma casa que tinha um banheiro bem arrumado, uma cozinha com azulejo. Então eu fiquei assim bem mais contente. Tinha um piso diferente, né? Era um vermelhão no chão, eu passava cera ali. Ficava muito bonitinho. Aí nós mudamos para aquela casa. Muito gostoso. Aí a Glauciane fez 1 ano. O Rafael 2, né? 2 anos e 1 mês, a Glauciane 1 ano. E nós fomos fazer o aniversarinho dela. Convidamos algumas pessoas da igreja, tudo, né? A gente gostava, né? De fazer uma festinha assim, né? Reunir aquelas pessoas que a gente sempre gostou, né? Família, igreja. E aí fez aquele aniversário, tudo, aí foi todo mundo embora, tal. E nós fomos dormir, nós pusemos as crianças para dormir e fomos dormir e tal, né? Namoramos bastante e tal. Aí depois passou acho que 1 mês, eu falei, fofo, que a gente já assim, a gente, quando nós casamos, a gente chamava-se de bem. Ele falou assim, vamos mudar eu te chamo de flor, você me chama de fofo? Eu falei, tudo bem, vamos. Aí eu falei assim, ai, fofo, acho que eu tô grávida. Ele ria. Aí eu falei, ai, fofo, tô grávida de novo. Ele falou, eu sei que você tá grávida. Eu falei, como assim? Você sabe? Ele falou, você até o dia, foi no dia do aniversário da Glauciane, que a gente. que a gente. Como que é que ele falou? Ai, meu Deus, eu não me lembro bem assim. Não, que você não me dá sossego. Que você não me dá sossego. Aí a gente teve que fazer um serviço. Foi isso, a gente teve que fazer um serviço. E eu sei que você tá grávida, assim. E me abraçou gostosamente, né? Aí eu falei, ai, fofo, acho que eu tô mesmo. Ele falou, lógico que você tá.
Ele falou, você tem um grave problema. Eu falei, o que que é? Ele falou, você não pode passar embaixo das minhas cuecas, que você engravida. Então, aí eu falei, ai meu Deus, vovô, outro nenenzinho. Ele falou, agora, quem sabe? Aí foi passando, né? E eu tava realmente grávida, tudo. Ai, acho que já pensou se vier um menininho? Ou uma menininha com cabelinho bem pretinho, de olho escuro? Eu falei, ai, vovô. Ele falou, a gente pode escolher os modelos que a gente quiser. A gente pode escolher os modelos. Aí passou, sabe, gente? Passou. Foi passando os meses, eu sempre, graças a Deus, amei cuidar da minha casa, dos meus filhos. Eu cuidava daquelas crianças, eu gostava, esperava aquele homem. Aí a gente ia lá pra fora, esperar ele chegar do serviço, tudo, né? E aí, quando chegou no quinto mês da gravidez, eu antigamente não tinha esse negócio, né, de gente saber se era menino, 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 menino. Então aí, a criança sentou. E eu sofri muito, fiquei com muita dor, passei muito mal, muito mal. E aí teve um dia ele chegou do serviço, eu cuidei das crianças, tudo bem, mas eu falei, eu não tô bem, sabe, eu tô sentindo muita dor, eu não tô bem, não tô bem. Ele falou, não, eu vou marcar uma consulta, aí a gente vai ver o que tá acontecendo, você não pode ficar com essa dor. Sei que ele marcou a consulta, nós fomos rapidinho, antigamente era um hospitalzinho que tinha pertinho de casa, agora não tem mais. Mini hospital, né? Aí a médica que me atendia, ela atendia lá. Aí nós fomos, ele marcou, passou lá e falou: Ó, minha esposa tá assim, assim, assim. Amanhã vem aqui. Aí nós fomos lá no outro dia. Aí a médica, antigamente não tinha ultrassom, né, gente? Não tinha aquele negócio, sei que ela pôs um. Ela ficava com a mão assim, apalpava a barriga, apalpava. Aí ela fazia um. Tinha aquele negócio de ouvir a criança. Ela falou assim: olha, essa criança tá sentada. Você vai sofrer mesmo. Ela tá sentada e falta muito. Eu tava no quinto mês, né? Ela falou, então agora é repouso absoluto. Aí, gente, nós entramos em oração. A família em oração. Sabe, aquelas pessoas mais chegadas da gente em oração. Para que Deus me abençoasse, para que Deus me abençoasse. Eu sentia muita dor, eu não podia, sabe, fazer tanta coisa. Eu tinha duas crianças pequenas, minha mãe trabalhava fora, minha sogra também. Então aí tinha uma menina que começou a me ajudar. E aí depois a gente em oração, aí foi passando, passando, passando a dor. E aí eu voltei naquela médica, ela falou: "Ah, agora a criança já está em posição boa. No sexto mês. Agora sim, a criança está em posição boa". Aí terminei a gravidez, né? Depois nasceu a Leane, minha terceira filha, né? O Rafael, a Glauciane e a Leane. Tinha três agora. Três filhos. Nasceu a Leane. E aí, lá no hospital, eles já falavam assim: ai, filha, até o ano que vem. E realmente, eu tava lá, né? Aí depois o Rafael, o Rafael tinha 3 anos e 9 meses, a Glauciane 1 ano e 9 meses, e aí nasceu a Leane. Três crianças, eu amava ter aquelas crianças. Aí eu tive ela, né? Aí a enfermeira chegou no quarto, né? Que eu tive a Leane, aí fui pro quarto, tudo. A enfermeira chegou lá e falou assim: gente, vocês se recompõem, fica tudo direitinho, porque o marido dela de repente chega, viu? O marido dela chega aqui, ó, e já vai entrando. Ele tem uma lábia e a gente tem dó e deixa ele entrar. Gente, ela acabou de falar, não demorou muito, ele chega lá no quarto. Ai, gente, que sensação deliciosa aquele homem. Ele chegava assim, sabe? Ele sentava na beirinha da cama e me beijava. Falava assim, mais um, nenenzinha, mais um que nós fizemos. Olha, agora a menininha é de cabelinho preto, sabe? Olha, gente, foi assim, sensacional. Então agora a gente tava com 3 filhos. Depois a gente continua, tá bom? Depois a gente volta. Gente, eu não sei se eu vou demorar, tá? Mas eu aproveito quando eu tô bem, venho e falo, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. O próximo é, não sei.